meio que corrido, se tiver... Ó, iniciou a nossa gravação. Então, se tiver alguma dúvida muito pontual, vocês chamem, né? Apontem, que aí eu paro e faço algum comentário sobre esse questionamento, essa dúvida. Caso contrário, no final, daí a gente abre para perguntas e vocês façam as perguntas, certo? Vou abrir aqui, então, a apresentação. Vocês estão vendo a minha apresentação? Alguém só me sinaliza, por favor. Ainda não, prof. Ainda não? Para mim não, pelo menos. A colega aqui diz que sim. Tá, então calma aí que eu... Nada ainda. E agora? Ainda não, prof. Tá aparecendo a nossa tela do Meet. Deixa eu parar e começar de novo, então. Aquela hora eu testei e deu certo, né? Agora... Vamos ver. E agora? Sim. Sim? Tá. Pessoal, eu tô com a minha tela cheia aqui, não consigo ver os comentários que vocês estão enviando. Qualquer coisa, se acontecer algo, vocês sinalizem e eu paro aqui e entro aí no chat com vocês, tá bom? Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer o convite da professora Vanessa, que organizou esse projeto para que os alunos tenham contato, então, com esses assuntos que estão previstos para estarem presentes na prova do ENAD, tá? E esse projeto, então, né, ele tem por título Atualização e Nutrição do Fundamento a Temas Emergentes, que nós pretendemos manter e continuar e trazer essas palestras, esses assuntos, para vocês se manterem atualizados. Então, durante as aulas, a gente sempre traz esses conteúdos, mas que a gente possa ter esses encontros para poder falar mais especificamente sobre algum determinado assunto, sobre alguma determinada legislação, alguma atualização que aconteceu de modo geral, né, na área da nutrição. Então, a ideia é que a gente possa manter. Desejamos vida longa a esse projeto e que a gente possa ter cada vez mais professores, palestrantes, pesquisadores, outros profissionais envolvidos nesse projeto conosco, tá? O que eu vou falar com vocês hoje? A gente vai trabalhar sobre a nova rotulagem nutricional de alimentos, tá? Não é nenhuma novidade mais que essa legislação, ela sofreu alterações, ela sofreu uma nova modificação de modo geral na legislação. Então, antes nós tínhamos as nossas legislações que eram vigentes até ano passado, elas eram do ano de 2002, 2022, desculpa, 2002 e 2003. Então, só em 2020 que essas legislações foram publicadas e atualizadas, tá? Então, a gente ficou quase 20 anos utilizando legislações que antes disso, né? Então, eu quero dizer que lá em 2001, 2000, nos anos, né, no início dos anos 2000, nos anos 90, essa questão da rotulagem, o que constava ali no rótulo do alimento que era apresentado ao consumidor, ainda era algo muito vago, tá? Então, esses quase 20 anos foram mostrando a necessidade de haver essa atualização nas legislações e que muitas coisas, então, foram modificadas totalmente e outras coisas foram atualizadas para a nossa realidade atual, né? De acordo com o que o consumidor necessita hoje em dia. Aproveito para salientar que nós, nutricionistas, somos um dos principais profissionais que vai estar envolvido na rotulagem dos alimentos, porque somos nós que vamos fazer a leitura desse rótulo para poder indicar o consumo dos alimentos, somos nós também responsáveis por elaborar essa rotulagem dos alimentos, fazer a tabela nutricional. Então, vocês passam aqui a faculdade inteira estudando o cálculo da composição nutricional do alimento, a gente faz isso também no rótulo do alimento. Eu, particularmente, sou suspeita para falar sobre rotulagem, porque eu gosto muito desse assunto
E o rótulo do alimento, ele é um aliado muito forte para a nossa profissão. Então, a gente precisa muito conhecer o rótulo, saber fazer a leitura desse rótulo, a interpretação e, consequentemente, poder passar isso para a população. Bom, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês as 3 principais legislações de rotulagem. Não vou me deter nas legislações que já passaram e vou salientar para vocês as novas legislações, ou seja, as legislações que foram revogadas, que não estão mais vigentes, que nós não utilizamos mais, eu não vou me deter, eu não vou citar para vocês. Prof, o slide não está passando para nós. Oi? O slide não passou, pelo menos para mim. Não passou? Vocês Tá não estão primeiro. vendo esse slide? Tá no primeiro. Ai. Agora sim. Agora passou? Sim, agora sim. E agora? Sim. Passou para um outro verde? Tá passando agora? Para mim tá no azul, com as lupinhas. Ele não tá em tela cheia, prof. Mas aqui para mim tá. É isso Para que eu nós não tô só passa quando você minimiza a tela cheia. Quando eu faço assim, né? Isso, daí não aparece para nós, não passa. Tá, mas se eu passar aqui, passa. Assim, sim. Daí sim. Pois é, deixa eu abrir. E agora, vejam agora, eu abria. Apareceu para vocês que eu abri em tela cheia? Não. Ai, gente, só um minutinho, então. Depois a gente ajusta essa. Deixa eu salvar em PDF. Mas dá pra gente ver bem, prof, se não tá em tela cheia. Assim? Isso, dá pra gente ver bem, pelo menos. Eu consigo ver. Só vai ficar feio. Tá. Mas então vamos assim. Deixa eu aproveitar então que eu parei. Deixa eu ver quem é que tá pedindo para entrar aqui, se tem alguém não. Tá, gente, então vamos voltar. Estão vendo o segundo slide? Sim. Tá. Qualquer coisa vocês me sinalizem novamente, então. Vamos voltar aqui. Como eu vinha dizendo, então, essas são as 3 principais legislações, pensando na prova do ENAD. As legislações anteriores não caem porque elas foram revogadas, ou seja, elas não estão mais vigentes, nós não seguimos mais aquelas legislações. Elas não foram simplesmente alteradas, tá? Elas foram revogadas. Quando que elas foram revogadas? Elas tinham 2 anos após a publicação dessa legislação. Então, a legislação 429, que é essa daqui, e a segunda e a terceira, que é a Instrução Normativa 75, elas foram publicadas no ano de 2020 e entraram em vigência no ano de 2022, 2 anos depois. Então, a partir de outubro do ano passado, essas legislações entraram em vigência. A primeira legislação que eu trouxe ali, que é a RDC número 727, de 2022, ela foi publicada e logo em seguida ela já entrou em vigência. Então, ela foi publicada e no momento que ela foi publicada, ela já passou a estar vigente, tá? Ou seja, já as legislações que ela altera ou que ela revoga, imediatamente já foram revogadas ou alteradas, certo? Por que eu trouxe primeiro a RDC 727, que é importante vocês saberem? A RDC 727, por mais que ela tenha sido publicada depois que a 429 e que a Instrução Normativa 75, ela é a que fala de modo geral sobre a rotulagem dos alimentos, tá? Então, ali eu trouxe que ela dispõe sobre a rotulagem dos alimentos embalados, ou seja, a rotulagem, de modo geral, ela fala sobre o que precisa conter no rótulo, como deve ser esse rótulo, questão dos alergênicos, da lactose e assim por diante, tá? A RDC 429, ela trata sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados. Então, ela vai falar especificamente sobre a rotulagem nutricional, que seria aquela tabela nutricional. Ela vai falar de modo geral o que pode, o que não pode, o que precisa ter, o que é obrigatório, como montar essa tabela, essa rotulagem nutricional. Ela fala sobre a lupa frontal, que é a rotulagem nutricional frontal.
E a instrução 75, ela foi publicada, como vocês podem ver, inclusive no mesmo dia que a RDC 429, e ela vem, então, para explicar tudo isso que contém na 429. Então, a 429, de modo geral, diz o que tem que ter, e a instrução normativa 75 diz como que isso vai ser. A instrução 75, ela vai trazer os anexos, as tabelas, os quadros, os teores, os percentuais DVD e assim por diante. Então, eu não consigo trabalhar somente com a 429, nem somente com a instrução normativa 75. Eu preciso dessas duas legislações se complementando, porque eu vou compreender o que diz na 429 e vou ver como aplicar na instrução normativa 75, tá? E a 727 é aquela que, de modo geral, vai falar sobre o rótulo completo, não somente sobre a tabela nutricional, certo? Aqui eu volto na RDC 727, que ela traz, logo no início da legislação, quais são as informações obrigatórias que devem estar presentes na rotulagem dos alimentos embalados. Quais são essas informações obrigatórias? Ou seja, eu preciso que estejam presentes no rótulo do alimento. Se atentem, porque esse pode ser algum ponto de questão de prova, tá? Então, o que eu preciso ter obrigatoriamente no rótulo? Eu preciso ter a denominação de venda do produto. Eu preciso dizer se aquele produto é uma farinha, se aquele produto é um achocolatado. Vamos pegar o exemplo. Eu tenho Nescau. O que é o Nescau? Além do nome Nescau, o nome comercial, que a gente sabe o que é Nescau. Eu sei que o Nescau é um achocolatado. Eu preciso, além deste nome fantasia, que é Nescau, precisa estar escrito a denominação de venda, que é um achocolatado. Tá? Da mesma forma, todos os outros alimentos que a gente conhece por nomes populares, né? Pelo nome fantasia. Então, Mumu, precisa estar escrito doce de leite. Todinho, precisa estar escrito bebida láctea. E assim por diante. Lista de ingredientes. Então, eu preciso, em todos os alimentos que contenham mais de 2 ou mais ingredientes, ter uma lista de ingredientes. Ou seja, não é obrigatório para alimentos com um único ingrediente. Então, por exemplo, o arroz, o feijão, o açúcar, esses alimentos que são somente um alimento, um ingrediente, no caso, eu não preciso ter lista de ingredientes, a não ser que ele realmente tenha adição, por exemplo, de um conservante ou de outro aditivo que esteja ali presente naquele alimento. Eu preciso de incluir na lista de ingredientes. Advertência sobre os principais alimentos que causam alergias alimentares. A gente vai ver mais para frente quais são esses alergênicos e como que eu devo apresentar eles no rótulo, mas eles têm que aparecer. Advertência sobre lactose. Assim como os alergênicos, a lactose eu não preciso escrever não contém. Mas se contém, eu preciso aparecer que contém lactose, assim como nos alergênicos, tá? Então, não tem alergênico, preciso escrever não contém, não tem lactose, preciso escrever não contém? Não. Se contém, eu adiciono. Nova fórmula. Então, se o produto passou por uma mudança na formulação, eu tenho aquele determinado achocolatado no mercado e agora eu fiz uma mudança, ele tem mais ou menos açúcar, por exemplo. Tem que aparecer no rótulo nova fórmula e essa informação do que mudou e que está escrito nova fórmula, essa palavra nova fórmula tem que aparecer, tem que ficar presente no rótulo desse alimento por pelo menos 90 dias. Então, mudei a composição do alimento, seja para melhor ou pior, não interessa, mudei. Tem que aparecer nova fórmula que eu mudei, tem que ficar presente ali por 90 dias. Advertências relacionadas ao uso de aditivos. Então, alguns aditivos eu preciso colocar no rótulo, por exemplo, eu tenho algum aditivo que pode estar relacionado com alguma alergia, eu tenho que destacar esse determinado aditivo. Isso a própria legislação traz também, tá? A rotulagem nutricional, que então seria essa tabela nutricional, também é outro item obrigatório. Dentro da legislação, eu tenho
alguns alimentos que é opcional a presença da rotulagem. Mas a legislação 727, a RDC 727, ela diz que é obrigatório. E aí, depois, complementando essa legislação, quando eu vou ler sobre a rotulagem nutricional, eu vou ter lá os alimentos que é opcional eu apresentar ou não a rotulagem nutricional, que seria essa tabela de informação nutricional. O conteúdo líquido do alimento, então, quanto que eu tenho dentro daquela embalagem, né, daquele pacote. Eu tenho 100 gramas, 500 gramas, 800 gramas, 25 gramas, 25 ml, né? Então, seja em gramas ou ml, quilo, litro, eu tenho que apresentar. Se esse alimento, ele tá numa conserva, por exemplo, aquela conserva não vai ser consumida, ela vai ser descartada, eu vou consumir somente o alimento, então eu vou apresentar o peso drenado também daquele alimento. Então, por exemplo, se vocês forem comprar ervilha enlatada, forem comprar pepino em conserva, vocês vão ver que tem o peso drenado daquele alimento, ou seja, somente o quanto eu tenho de fato do alimento ali dentro, que eu vou consumir. A identificação de origem, então, da onde aquele alimento vem, né? Eu tenho que informar no rótulo e no momento que eu vou comprar, eu quero saber onde que aquele alimento foi produzido, qual que é a origem daquele alimento, se é brasileira, se não é. Eu tenho que ter dados dessa origem, né? Então, esse produto é produzido em Palmeira das Missões, no endereço tal, o contato dessa fábrica para a gente poder entrar em contato. Então, tem que ter essa identificação de origem. Dentro da legislação, quando ele exige identificação de origem, ele diz tudo que eu tenho que ter dentro dessa identificação de origem do produto. Então, não basta simplesmente eu colocar origem brasileira. Eu tenho que colocar todos os dados da empresa também em um contato que seria, né, o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Identificação do lote, então tem que estar escrito ali, por exemplo, vocês já devem ter visto algum alimento que deu problema e aí saiu na televisão alguma informação, por exemplo, que aquele alimento teve determinada contaminação, que ele vai ser recolhido e que as pessoas que têm em casa aquele determinado alimento de lote tal não devem consumir aquele alimento, tá? Hoje, graças a Deus, isso não é, né, mais tão comum de acontecer, mas até um tempo atrás a gente via, né, isso acontecendo, vamos dizer que com um pouco mais de frequência. Mas por isso que eu preciso ter ali o lote. Se eu identifiquei um problema na minha empresa, eu também, por meio do lote, eu sei para onde que esse produto foi comercializado, certo? Prazo de validade. Todo produto tem que ter um prazo de validade, tem que constar isso no rótulo do produto. Aí, na própria legislação, eu vou ter lá especificado se esse prazo de validade for superior ou inferior a 90 dias, como que tem que ser, e quais são, né, ali as siglas que eu posso utilizar para identificar que ali é o prazo de validade. Tudo isso está na legislação, na RDC 727. Instruções de conservação, preparo e uso do alimento quando necessário. Então, aquele alimento está pronto para o consumo, tem que aparecer ali pronto para o consumo, ou seja, a pessoa vai comprar, ela tem que saber que aquele alimento ele pode ser aberto e consumido daquela forma. Caso contrário, eu preciso indicar como que aquela pessoa tem que preparar aquele alimento. Se é no forno, se é no micro-ondas, se ela precisa colocar algum outro ingrediente, eu tenho que informar isso no rótulo. Instruções de conservação. Então, como que aquele alimento deve ser conservado ainda sem estar aberto? Se eu abrir esse alimento e o modo de conservação é o mesmo, eu não preciso informar. Mas como muitos alimentos que vocês já leram no rótulo, né? Eu comprei um molho de tomate. Ele é vendido em temperatura ambiente no mercado. No momento que eu abrir aquele molho, o prazo de validade dele muda. Então, o molho lacrado, ele dura 3 meses. O molho, depois que é aberto, vai estar escrito após aberto, conservar em refrigeração, vai informar a temperatura e consumir em até 48 horas, por exemplo, tá? E outras informações que vão ser exigidas por normas específicas de cada tipo de produto. Então, conforme vocês forem comprar um produto de origem animal, um queijo, vai ter as informações de acordo com a regulamentação desse produto. E assim por diante. Um queijo, um mel, um salame, vai ter as informações de acordo com a legislação daquele determinado produto, tá?
Mas, pessoal, o que mudou, então, de modo geral, nessa nova rotulagem? Que eu trouxe para vocês as informações que são obrigatórias, mas aqui eu quero salientar o que principalmente mudou. O que nós tínhamos, então, até, encontrando no mercado, né, até antes de outubro do ano passado. Então, até setembro de 2022, a legislação era uma, e de outubro de 2022 em diante, essa legislação é outra. Como vocês vão perceber, já devem ter percebido, vocês que são da área de alimentos, né? Porque provavelmente pessoas que não são da área ainda não se atentaram tanto a essas mudanças como nós. Então, tem muitos produtos que ainda não sofreram essa atualização no rótulo. E a gente que vai no mercado fica de olho nisso. Mas o que mudou principalmente? A gente teve mudança na tabela da informação nutricional, alerta sobre nutrientes na parte frontal. Então, quais são esses alimentos que vão ser informados, como vocês podem ver ali na imagem, né? A gente vai ter a lupa, que então é essa rotulagem frontal, que vai estar indicando se esse alimento é alto em açúcar adicionado, sódio e gordura saturada. E as regras de cores e porções para padronização e comparação entre os produtos de modo, né, mais fácil de ser visualizado. A RDC 429 é o que traz principalmente essas mudanças, como eu expliquei para vocês lá no início da minha fala. Então, nela vem o que deve ser, como deve ser, e a instrução normativa 75 vem trazendo os exemplos e trazendo as tabelas, trazendo os anexos que informam esses valores, tá? O que passa a ser obrigatório, então, de acordo com a RDC 429, que antes a gente não tinha? A informação de açúcares totais e adicionados no alimento. Antes a gente não tinha essa informação, agora é obrigatório ter. Nutrientes e valor energético por 100 gramas ou ml do produto. Antes a gente só tinha a informação pela porção do alimento, né? E agora eu tenho que indicar, então, 100 gramas e a porção. Indicar o número de porções que eu tenho dentro daquela embalagem. Então, por exemplo, se a minha porção é 10 gramas e a minha embalagem tem 100 gramas, eu tenho 10 porções dentro daquela embalagem. E a lupa frontal vai ser obrigatória nesses alimentos que ultrapassem esses valores, que atinjam, né, esses valores conforme a legislação prevê de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio, tá? Todas as legislações no início, elas trazem as definições de palavras que elas vão tratar ao longo da legislação. Aqui eu trouxe para vocês somente, e não vou ler tudo, né? A definição de açúcar adicionado, açúcar total e carboidratos. Vou começar lá pelos carboidratos. Os carboidratos continuam contemplando tudo que é carboidrato, né? Então, os monossacarídeos, os disacarídeos, os oligosacarídeos, os polissacarídeos, ou seja, os carboidratos, de modo geral, que contém no alimento vão continuar aparecendo dentro desse teor de carboidratos indicado no rótulo. Mas o que muda em relação a esses açúcares adicionados e açúcares totais? Os açúcares adicionados são aqueles mono e disacarídeos que foram adicionados no processamento do alimento. E aqui tem todos exemplos do que seriam esses mono e disacarídeos adicionados, tá? E açúcares totais, né? Açúcares, então a definição continua sendo mono e disacarídeos, que estão presentes no alimento naturalmente ou adicionado. Então, no rótulo do alimento, eu vou ter carboidrato, que vai contemplar todos os açúcares, açúcares totais, que são todos os açúcares presentes no alimento, sendo mono e disacarídeos naturais ou adicionados, e os açúcares adicionados, tá? Então, por exemplo, eu tenho um alimento que contém adição de uma determinada fruta. A quantidade de carboidratos dessa fruta vai contabilizar em carboidratos. A quantidade de mono e disacarídeos presente nessa fruta vai contabilizar nos açúcares totais e não vai contabilizar nos açúcares adicionados. Mas se eu tiver a adição dessa fruta, eu adicionar mais, por exemplo, frutose, eu vou ter a quantidade de frutose adicionada, tá? Então, é isso que muda
principalmente na questão, né, da apresentação dos açúcares, que antes a gente não tinha essa exigência e agora é obrigatório. Aqui vocês têm a tabela 1 e 2. A tabela 1 é a nossa antiga tabela e a tabela 2 é a nossa tabela exigida na nova legislação, que é o que está sendo mudado ainda nos produtos, né? Que a indústria ainda está atualizando. Então, se atentem ali na tabela 2, tá? Lá em cima, onde eu marquei em vermelho, porções por embalagem, foi o exemplo que eu dei. Eu tenho um produto que tem um alimento que tem 100 gramas e a embalagem ali é 10 gramas, ele tem 10 porções, né? Então, nesse exemplo ali, eu tenho 6 porções na embalagem, a porção é de 25 gramas. Então, o peso da porção e, entre parênteses, a medida caseira continua sendo obrigatório, tá, gente? Eu tenho que informar a medida caseira correspondente à porção daquele determinado alimento. E vou adicionar quantas porções eu tenho dentro daquela determinada embalagem, tá? Ali eu marquei açúcares totais e açúcares adicionados, como eu expliquei para vocês que antes a gente não tinha, então era de carboidratos, passava direto para proteína, e agora é obrigatório eu incluir açúcares totais e açúcares adicionados. A coluna de 100 gramas eu preciso incluir, que antes eu também não tinha, eu só apresentava, né, como vocês podem ver na tabela 1, a quantidade por porção. Agora eu tenho que incluir 100 gramas mais a porção. Então, no exemplo da tabela 2, a porção é 25 gramas, eu apresento em 25 e também em 100 gramas, tá? Por que que isso facilita para o consumidor? Porque ele pode pegar um outro alimento que tem outro peso de porção, um alimento que a porção é 10 gramas, e ele consegue comparar de 100 para 100. Então, antes ficava difícil fazer uma comparação num alimento que era 25 gramas a porção e que o outro era 10 gramas. Eu não conseguia fazer essa comparação tão rápida, né? E aí agora vai facilitar, porque eu também vou ter essa informação para 100 gramas. E aí vocês podem ver que lá embaixo a frase correspondente ao percentual VD, que é o valor diário, também mudou. Antes a gente tinha ali a indicação, que eram valores diários com base numa dieta de 2.000 quilocalorias, tá? Agora, a gente continua utilizando 2.000 quilocalorias, porém a gente não usa mais isso na tabela da informação nutricional. A gente vai indicar ali que é somente o percentual de valores diários fornecidos pela porção. Por quê? Porque se eu tenho um produto para fins especiais ou para um público específico que eu não esteja trabalhando com a dieta de 2.000 quilocalorias, eu vou utilizar outras recomendações e aí eu posso informar isso no meu rótulo, tá? Então, não necessariamente aí eu tenho que informar obrigatoriamente, né? Eu estou trabalhando com um público específico, mas eu estou utilizando 1.800 quilocalorias, eu tenho que informar aqui, tá? Aqui seria um exemplo, né? Essa imagem eu peguei da internet mostrando como que vai ficar, então, essa nova legislação. Então, olhem ali o antes e o depois. Então, o antes eu tinha um alimento, né? Numa embalagem de uma determinada cor, não tinha essa preocupação se a tabela estava visível ou não, a cor da tabela não tinha um contraste com fundo, a lista de ingredientes ficava em outra posição que não facilitava a leitura e assim por diante. Agora não, tá? Então a minha lista de ingredientes ela tem que ficar na posição vertical, né? Que vai facilitar na vertical ou na horizontal, dependendo de como que o alimento, qual vai ser a maneira que vai estar posicionada a embalagem do alimento. Mas eu tenho que pegar esse alimento e conseguir fazer a leitura dele, né? De modo mais rápido, mais fácil, e que ele esteja junto com a tabela da informação nutricional. E que a cor, né, de preferência, seja contrastando com o fundo. A minha tabela da informação nutricional, como vocês podem ver na imagem, ela obrigatoriamente agora ela tem um design específico conforme está determinado na legislação e ela tem que ter o fundo branco com a escrita na cor preta, tá? E tem os tamanhos bem certinho indicando lá na legislação. Acredito que isso não vai ser ponto, né? Questão de prova, vamos dizer assim, esses detalhes, mas que se houver um questionamento que tem que ter o fundo branco, uma cor específica que é o preto, isso sim, tá?
E tem que ter um tamanho específico também, de acordo com o tamanho da embalagem. Aqui, gente, eu trouxe para vocês os limites para ver a informação da rotulagem nutricional frontal. Então, ali na imagem, vocês podem ver que eu posso indicar somente um nutriente, né? Aquele alimento pode ser só alto, por exemplo, em gordura saturada, ou ele pode ser alto em 2, por exemplo, açúcar adicionado e sódio, ou ele pode ser alto nos 3 nutrientes que são previstos à rotulagem nutricional frontal, e ali os exemplos como que elas vão estar presentes no alimento, tá? Isso aqui eu acho que pode ser ponto de prova, então se atentem a esses valores. Quais são esses 3 nutrientes? Açúcar adicionado, então somente açúcar, não é açúcar total, somente açúcar adicionado, gordura saturada e sódio, tá? Em 100 gramas do alimento sólido ou em 100 ml do alimento líquido, tá? Então, açúcar adicionado, para receber a lupa, eu tenho que ter 15 ou mais gramas em 100 gramas do alimento sólido, ou 7,5 ou mais no alimento líquido, né, na bebida. Gordura saturada, 6 gramas ou mais a cada 100 gramas do alimento sólido, ou 3 gramas do alimento líquido. E o sódio, eu tenho que ter 600 miligramas ou mais a cada 100 gramas do alimento sólido, ou 300 miligramas ou mais a cada 100 ml desse alimento líquido, tá? Esses valores, sim, eu acredito que pode cair na prova. Aqui eu trouxe um exemplo como que essa lupa, né, essa rotulagem frontal pode estar aparecendo. Então, ali ela aparece, ela obrigatoriamente tem que estar na parte frontal do alimento, né? Então, justamente é o que a legislação exige, que seja de fácil visualização do consumidor. Então, o consumidor vai comprar aquele alimento e a primeira coisa que ele tem que ver tem que ser se o alimento tem a lupa frontal, se ele é alto em gordura saturada, sódio ou açúcar adicionado, tá? Aqui, pessoal, de modo geral, tá? A gente tem especificações ao longo da legislação. Obviamente, não tem como a gente trazer tudo aqui, mas em relação à rotulagem frontal, quando eu tenho um alimento que ele, no modo de preparo, é indicado eu adicionar outros alimentos, eu tenho que me atentar que este alimento ele não tem aquela quantidade de açúcar somente naquela quantidade dentro da embalagem. Por quê? Porque ele vai ser misturado de outros ingredientes. Então, eu tenho que conhecer esse alimento pronto e aí eu fazer o cálculo para ver se aquela quantidade de açúcar que tem naquele alimento que eu estou comercializando, quando este alimento estiver pronto, ela realmente vai ter mais do que a quantidade exigida para receber a lupa frontal. Um exemplo ali, a mistura é um bolo de caixinha, né? Então, aquela mistura para bolo de caixinha, eu tenho lá uma embalagem que tem a cada 100 gramas, 20 gramas de açúcar. Só que eu vou preparar esse produto, esse alimento, vou colocar ovo, leite, óleo. E nesse alimento pronto, eu não vou consumir só a mistura, certo? Eu vou consumir aquele bolo pronto conforme o meu modo de preparo indica. Eu não tenho as 15 gramas de açúcar nesse bolo pronto. Então, este bolo de caixinha, que está sendo comercializado para ser adicionado de outros ingredientes, não vai receber a lupa, tá? É isso que eu tenho que cuidar também. Eu acredito que isso aqui também pode ser questão de prova, porque a interpretação da legislação é como nós, nutricionistas, estaremos atuando com a rotulagem na prática. A lista de ingredientes, né, de alimentos cuja declaração da rotulagem é vedada. Então, eu não preciso indicar essa rotulagem nutricional para alguns alimentos. Então, por exemplo, frutas, hortaliças, farinhas, carnes, pescados, ovos, leites fermentados, queijos, eu não preciso informar essa rotulagem nutricional. E aí, claro que ela vem especificando. Vamos pegar um exemplo do queijo, tá? Eu tenho um queijo que a própria legislação, o regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo, diz que eu tenho que adicionar tantos por cento de sal naquele queijo. Aquele queijo vai maturar, no final eu vou ter uma quantidade superior a 600 miligramas de sódio a cada 100 gramas desse queijo.
isso vai ser natural ali do alimento, porque a própria legislação para dizer que aquele queijo é aquele queijo, eu tenho que seguir aquele modo de preparo. Nesse caso, eu não vou incluir alto em sódio nesse queijo. A não ser que eu tenha outras adições naquele determinado produto. Por exemplo, eu tenho um queijo recheado com doce de leite. E dentro desse doce de leite eu tenho açúcar. Eu tenho um queijo com goiabada, tenho açúcar também. E essa quantidade de açúcar, sim, ultrapassa a quantidade de 15 gramas de açúcar por 100 gramas de queijo. Aí eu vou colocar a lupa frontal, tá? A instrução normativa 75, ela traz a lista de alimentos cuja declaração da tabela de informação nutricional é voluntária. Ou seja, eu posso ou não colocar essa tabela de informação nutricional, tá? Então, aqui ele traz, por exemplo, os alimentos que têm uma embalagem pequena, né, de 100 centímetros quadrados, né? Então, seria um alimento mais ou menos 10 por 10 centímetros. Eu não precisaria colocar, é opcional, né? Eu tenho que ter indicando onde que a pessoa consegue informação sobre esse alimento, mas naquela determinada embalagem eu não preciso colocar. E ali outros alimentos, então bebidas alcoólicas, gelo, especiarias, café, vinagre, frutas, hortaliças, carnes, e aí a gente tem que se atentar ao que a legislação traz, né? Desde que esse alimento não tenha ingredientes que vão agregar um valor nutricional significativo àquele determinado alimento que altera a essência daquele alimento que é conhecido, né? Então, por exemplo, eu tenho um café adicionado de tantas outras coisas. Aí eu tenho que colocar ali a tabela de informação nutricional. Caso contrário, café é café, eu não preciso colocar, tá? Se eu quiser colocar, posso. Não é obrigatório, tá? A instrução normativa 727, ela traz também a declaração dos alimentos alergênicos, tá? Então, ela vai me informar quais são esses alimentos e ela vai informar como que eles devem aparecer no rótulo, tá? Na imagem ali vocês conseguem ver como que ela prevê, ela obriga que seja dessa forma. Eu vou apresentar a minha lista de ingredientes e logo na sequência eu vou colocar os alergênicos, né? Vai ter que apresentar o contém glúten, que logo eu vou falar, e tem que apresentar os alergênicos. Então, vai apresentar desta forma: alérgicos, 2 pontos, e aí o que tem, tá? E aqui no slide eu trouxe, então, contém, e daí eu vou colocar, por exemplo, contém leite, ponto. Contém derivados de leite, por exemplo, eu tenho um queijo adicionado, né? Então, contém derivados de leite. Se eu tenho ali contém, por exemplo, soja e derivados, tá? Então, eu tenho a adição da soja e derivados da soja, por exemplo, óleo de soja, tá? E pode conter. Aí o pode conter é quando eu não posso garantir que aquele alimento não teve nenhuma. Pode conter castanhas. Mas esse alimento não tem nada a ver com castanha. Mas se eu fabriquei aquele alimento num local onde eu fabriquei um outro que contém castanha, onde eu tenho um ingrediente que na lista de ingredientes diz que contém ou que pode conter aquele determinado alergênico, automaticamente esse outro produto também pode conter, tá? Na contaminação cruzada, a gente não utiliza derivados, a gente vai utilizar direto aquele determinado alimento, tá? Então, por exemplo, o queijo, né? Como eu dei o exemplo, eu não vou botar o queijo, eu vou colocar pode conter leite, tá? Porque o meu alergênico não é o queijo, o meu alergênico é o leite, tá? Também alergênicos, questões de prova, tá? Então, se atentem, inclusive, a conhecer esses alergênicos aqui. Então, aqui, de modo geral, depois eu vou disponibilizar esse material, vocês podem fazer a leitura, né? Então, trigo, centeio, cevada, aveia, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite, amêndoa, avelã, castanha de caju, castanha do Pará, macadâmia, nozes, pecãs, pistache, pinole, castanhas e látex natural são os principais alergênicos que constam na RDC 727, ou seja, se eu tenho adição, se eu tive contato, se tem contaminação cruzada, entre esses aqui, obrigatoriamente tem que aparecer na minha lista de ingredientes, tá? Posso adicionar outros que não estão nessa lista? Sim. Se eu tenho algum outro alimento que é considerado alergênico, que não faz parte da lista, e se eu quiser adicionar,
Posso também, mas esses aqui, esses 18 aqui desta lista, obrigatoriamente vocês têm que informar, tá? Lembrando que eu não preciso colocar não contém, nem posso, eu não posso, isso é importante também. Eu não posso fazer uma propaganda dizendo que não contém, tá, gente? Isso eu não posso. O glúten ele tem uma lei específica que é a 10.674 do ano de 2013, então ela é antiga, não é uma lei nova, e que ela diz que todo produto tem que contém ou não contém. Então até a água tem que aparecer contém ou não contém glúten, tá? Não tem um local específico para ele aparecer. Não existe pode conter glúten. O alimento ou contém ou não contém. Ele tem uma contaminação cruzada. Então, eu vou colocar contém glúten. Aí, eu não tenho certeza se ele contém ou não contém. Então, eu vou colocar contém glúten. Eu só vou colocar não contém glúten naquele alimento que eu tenho certeza que não contém glúten, tá? Os valores diários de referência. Então, aqui vocês têm, de acordo com a RDC número 75, que eu marquei em vermelho, que na 429 também vem definido quais são esses constituintes obrigatórios para aparecer, que então é valor energético, isso lá na tabela da informação nutricional, tá? Valor energético, carboidrato, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra e sódio. Esses, obrigatoriamente, eu tenho que aparecer. Mas se não tem nada? Se não tem nada, eu posso, então, não incluir aquela informação, tá? Caso contrário, esses são os obrigatórios. E daí a própria legislação, né? Ela me informa o valor diário de referência, então eu não vou buscar em nenhum outro material, nenhum outro livro, eu vou buscar obrigatoriamente na legislação qual que é o valor diário de referência, tá? Então, por exemplo, carboidrato 300 gramas, o próprio valor energético, 2.000 quilocalorias, que nem eu falei para vocês lá no exemplo anterior, né? A legislação diz que se eu não utilizar 2.000 quilocalorias, aí eu tenho que informar lá na minha tabela para que quantidade que eu estou utilizando, tá? Esse valor do VDR não é um valor que vai estar disponível no rótulo. Isso aqui é somente para a pessoa que vai calcular, conseguir fazer, né, o percentual do VDR, tá, gente? Mas essa quantidade, por exemplo, gorduras totais é 65 gramas dia. Isso não vai estar escrito no rótulo, tá? E a própria legislação já traz o VDR, que antes a gente não tinha essa informação, para outros nutrientes. Então, por exemplo, eu quero apresentar o ômega 6 no meu alimento. É obrigatório? Não. Quero apresentar? Quero. Já tem ali o próprio VDR na legislação que eu vou seguir. Eu não preciso buscar essa informação em outro lugar, como eu falei para vocês, tá? Pessoal, pelo atentado da nossa hora, eu vou deixar esse material também para vocês poderem fazer uma leitura, que eu botei umas questões no final, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão. Então, declarações, vou ser um pouquinho mais breve aqui, tá? Declarações genéricas que constam lá na nossa RDC 727. Alguns ingredientes, então, que vão estar lá na lista de ingredientes, eles podem ser declarados somente com nome genérico. Então, por exemplo, eu posso utilizar pescado sem necessariamente definir qual é. Eu posso utilizar carne de ave sem necessariamente definir qual é. O queijo, então, por exemplo, eu posso utilizar queijo prato, queijo mussarela, eu posso utilizar somente queijo, não preciso definir qual é esse tipo de queijo quando eu vou incluir lá na lista de ingredientes, tá? Assim como especiarias, assim como ervas aromáticas, a não ser que esse alimento ele tenha alguma especificação que a própria legislação traga que ele precise ser declarado com a definição dele. Caso contrário, eu usei queijo mussarela ou queijo prato, tanto faz, eu posso colocar somente queijo, tá? Aqui, o que pode e o que não pode. Então, a própria legislação também ela salienta e reforça quais são as informações que eu não posso ter na rotulagem de um alimento, né? Então, de modo geral,
vocabulário, sinais, denominações, símbolos, né? De modo geral, representações gráficas que possam tornar uma informação falsa, incorreta, insuficiente, que possa induzir o consumidor ao erro, à confusão. Então, às vezes eu coloquei lá um determinado símbolo indicando que aquele alimento vai deixar a pessoa mais forte, vai deixar a pessoa mais atenta, mais alerta. Isso não pode. Prof, mas eu vejo isso no rótulo. Mas não pode, tá? Então, é tudo uma questão do tempo. Aquele determinado produto sai para venda, no momento que aquilo é identificado como erro, aquilo tem que ser alterado, tá, gente? Então, amanhã ou depois vocês também, além do... Se cair na prova, pode? Não, não pode, tá? Tudo que induz, então, essa confusão, esse engano, esse erro, né, que deixa ali o consumidor com dúvida, eu não posso colocar, tá? Então, se cai na prova, não pode. Atribuir efeitos ou propriedades que não possam ser demonstradas. Então, eu não tenho como provar que aquele alimento tem aquela determinada propriedade, que ele tem aquele determinado benefício. Destacar a presença ou ausência de um componente. Veicular qualquer tipo de alegação relacionada à ausência de alimentos alergênicos. Então, como eu falei para vocês, eu não posso fazer propaganda. Este alimento não contém determinado alergênico, tá? Eu não posso fazer essa propaganda. Ressaltar em certos tipos de alimentos processados a presença de componentes que sejam adicionados como ingrediente em todos os alimentos da tecnologia. Então, eu preciso adicionar aquele determinado ingrediente para a produção de todos os alimentos semelhantes. Eu não posso querer dizer que aquele meu produto é melhor, tá? Não, ele não é melhor porque ele é assim como todos os outros semelhantes a ele, tá? Ressaltar quantidades que possam induzir ao engano com relação reais ou supostas propriedades terapêuticas. Então, querer dizer, né, como o debaixo ali também diz, indicar que o alimento possui propriedades terapêuticas, dizer que aquele alimento ele é bom para a saúde por causa disso ou daquilo, que ele melhora determinada situação, que ele tem um determinado potencial para alguma condição específica. Esse alimento é bom para diabético. Esse alimento é indicado para hipertensos. Não posso colocar nada disso. E aconselhar o seu consumo como estimulante, então, para melhorar a saúde, assim como eu dei o exemplo agora, tá? Bom, aqui eu trouxe algumas questões. Vou ler e eu já trouxe, né, a resposta e aonde que vocês vão visualizar isso lá na nossa legislação. Então, aqui, por exemplo, um nutricionista elaborar um rótulo para uma indústria alimentícia inclui uma informação sobre a presença de um alimento alergênico, conforme recomendado pela RDC 727, que dispõe sobre esses requisitos, né, em relação às alergias alimentares. Então, a gente já viu o que é a RDC 727, a gente já viu que ela trata de modo geral sobre a rotulagem, a gente já viu que ela traz sobre os alergênicos, né? Então, qual seria esse ingrediente? Carne de porco, gergelim, cravo, cevada ou pimenta preta. Já deixei marcado ali que seria cevada e trouxe aqui novamente a lista, né? Então, não é carne de porco, não é gergelim, não é cravo, não é pimenta preta, nenhum deles está presente nessa lista, tá? Mas eu vi já em algum estudo que o gergelim também pode ser alergênico, mas ele não consta na lista da legislação. Eu vou seguir conforme a legislação, certo? Então, como eu disse, esses alimentos é importante vocês saberem, tá? Essas questões são questões de concurso, tá, pessoal? Então, para vocês verem como elas podem estar presentes, né, na prova do ENAD. Então, a Instrução Normativa 75, que estabelece os requisitos técnicos para a declaração da rotulagem nutricional dos alimentos embalados, determina as quantidades não significativas de valor energético e de nutrientes e sua forma de expressão na tabela de informação nutricional. Nesse contexto, é considerada quantidade não significativa de lactose. Ali temos, né, as quantidades e a alternativa certa é menor ou igual a 0,1 grama. E ali eu trouxe para vocês o anexo 4 da legislação da Instrução Normativa 75, onde ele traz, então, que quando eu estiver tratando sobre lactose, eu posso considerar não significativa, ou seja, zero, quando for menor ou igual a 0,1 grama. Isso também está na legislação de modo bem claro, tá?
De acordo com o RDC 429, que dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados, quando a quantidade de valor energético ou de nutrientes for não significativa, o percentual de valor diário deve ser declarado como. Aí ele tem, né? Não significativo, sem informação, não determinado, inexistente, a resposta é zero. E trouxe para vocês a parte da legislação da RDC 429, onde ela fala, né? Quando a quantidade de valor energético ou de nutriente não for significativa, e aí ela traz o anexo 4 da instrução normativa 75, o percentual VD vai ser declarado como zero, tá? Sobre a rotulagem nutricional obrigatória das embalagens dos alimentos, assinale a alternativa correta. Aqui eu também marquei em vermelho o que seria o errado da questão, tá? Então, a alternativa A, medida caseira indicada na tabela de informação nutricional pode ser expressa apenas em fatias, copos, xícaras ou colheres. Lá na instrução normativa 75, a gente tem as medidas caseiras. E aí vocês vão ver, né, que não é somente fatia, copo, xícara ou colheres, né? A gente tem outras medidas que podem ser utilizadas, né? Por exemplo, a própria unidade, enfim. Percentual de valor diário é um número que indica o quanto o produto em questão apresenta de energia e nutriente em relação a uma dieta de 1.800 quilocalorias. Não, né? A gente viu que é em relação a 2.000 quilocalorias. Não. Mas e se for algum público específico que seria 1.800? Mas a legislação não prevê isso. A legislação prevê 2.000 quilocalorias. A apresentação da medida caseira na tabela de informação nutricional é opcional. Não é opcional, tá, gente? É obrigatório apresentar o peso e a medida caseira. Na rotulagem nutricional, o valor energético é expresso em forma de quilocalorias e quilojoules. Na antiga legislação, sim. Na nova legislação, não. Então, eu não apresento mais em quilojoules, tá? Vocês voltando lá naquele slide onde tem a tabela 1 e a tabela 2, vocês vão ver que tinha quilojoules e na nova não tem mais. Agora é só quilocalorias. E a alternativa, então, certa é a E. Alimentos de ingredientes únicos, como açúcar, café, farinha, vinagre, não preciso apresentar lista de ingredientes. Então, eu não preciso apresentar a lista de ingredientes, açúcar. Eu só vou apresentar caso esse açúcar seja adicionado de algum outro ingrediente, tá? Eu botei um conservante, então eu vou colocar açúcar, vírgula, e o conservante que eu adicionei. A rotulagem nutricional deve informar as quantidades de determinados nutrientes e o valor energético presente nos alimentos que são embalados na ausência do consumidor, a fim de melhorar o entendimento e a visualização pelo consumidor. No ano de 2020, foi publicada a RDC 429, que dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados. A respeito dessa resolução, assinale a alternativa correta, tá? Então, vamos lá, alternativa A. As informações e quantidades a serem declaradas na tabela de informação nutricional são valor energético, carboidrato, proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibras alimentares e sódio. Então, na nova legislação, a gente tem também a presença de açúcares totais e açúcares adicionados, tá? Então, faltou a inclusão desses dois nutrientes. Os nutrientes essenciais adicionados ao alimento serão declarados quando sua quantidade por porção for igual ou maior que 20% do valor diário de referência, tá? Então, por exemplo, eu vou adicionar o colesterol. Não, vou colocar se ele for mais que 5% do valor diário de referência. Caso contrário, a gente não precisa colocar, tá? A rotulagem nutricional frontal é obrigatória para todos os alimentos. Não, ela vai ser obrigatória somente para aqueles alimentos que apresentam aqueles teores de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio superior aos valores que eu apresentei para vocês. Então, eu não vou colocar nos alimentos que não tem essa necessidade. Alimentos embalados nos pontos de venda a pedido do consumidor, como, por exemplo, o pão francês, precisarão conter rotulagem nutricional frontal. Eu cheguei no balcão da padaria, comprei pão francês que foi produzido pela própria padaria, não é um produto que veio industrializado, ele foi produzido pelo aquele local. Ele não precisa conter a rotulagem nutricional frontal, tá? Então, aqueles alimentos que eu estou comprando por peso no balcão da padaria,
eles, na padaria, no mercado, enfim, eles não vão receber essa rotulagem nutricional frontal, tá? Ah, eu tenho um determinado produto embutido, eu tenho mortadela que está sendo vendida por peso no balcão da padaria e eu tenho ela sendo vendida na embalagem original da indústria no balcão refrigerado. No balcão refrigerado, essa embalagem original da indústria, ela pode vir com a rotulagem, ela pode, né, se ela atingir aqueles valores, receber aquela rotulagem frontal da lupa, né? Por exemplo, alto em sódio. Mas aquela mesma mortadela que eu comprei por peso no balcão da padaria, ela não vai receber essa lupa, tá? Isso a legislação já prevê. A declaração das quantidades, e a alternativa aí, né? A declaração das quantidades na tabela de informação nutricional deve ser realizada com base no produto, tal como exposto à venda, por 100 gramas ou 100 ml e pela porção do alimento em medida caseira correspondente. Então, essa é a correta, né? Lembro que eu apresentei para vocês que antes a gente só tinha na porção. Agora, eu tenho que apresentar na porção e em 100 gramas, tá? E isso é o que a legislação coloca como obrigatório. Mas, prof, todos os alimentos, não. A gente também vai ter as especificações, né? Então, tem alguns alimentos que eles não precisam ter as duas informações. Eu não preciso ter 100 e na porção. Isso a legislação, né, explica quais são esses alimentos e como, né, que eu vou apresentar dessa forma. Quando, né, em que situação. De acordo com a Instrução Normativa número 75, que estabelece os requisitos técnicos para a declaração da rotulagem nutricional nos alimentos embalados, é considerado quantidade não significativa de sódio a ser expressa na forma de zero na tabela nutricional. Aqui a gente tem uma questão anterior ao que a gente viu antes, né? Que era em relação à lactose, aqui em relação ao sódio. Então a gente vê como esse tipo de questão está presente nos concursos. E aí aqui a alternativa correta é a E, que é inferior ou igual a 5 miligramas. E aqui eu trouxe para vocês a legislação onde coloca, né? Então que o sódio, quando ele estiver menor ou igual a 5 miligramas, eu posso expressar como zero, tá? Assim como a gente tem todos os outros nutrientes. Depois eu vou disponibilizar as legislações para vocês e vocês podem visualizar isso, né? Então, a gordura trans, a gordura saturada, quando que eu posso dizer que ela é zero, quando na verdade não é zero, eu tenho aquela quantidade presente ainda no alimento, mas a legislação prevê que eu posso colocar zero. Bom, o valor diário de referência para fins de rotulagem nutricional dos alimentos, em geral, corresponde a açúcares adicionados, segundo a Instrução Normativa número 75, que estabelece os requisitos técnicos para a declaração da rotulagem nutricional nos alimentos, Aí eu trouxe aqui para vocês o anexo 2 da Instrução Normativa 75, que apresentei anteriormente para vocês, né? Trazendo os nutrientes e qual que é o valor diário de referência. Então, ali ele está perguntando sobre o açúcar adicionado, vocês conseguem visualizar ali que é 50 gramas. Então, quando eu for calcular o VD, eu vou utilizar 50 gramas por dia de açúcar adicionado, tá? Mais uma vez, né, salientando a importância desses valores, vocês conhecerem, vocês da área da nutrição, é necessário que alguns valores a gente conheça e não vou dizer que tem que decorar, a gente tem que aprender. E com o tempo, a gente vai guardar esses números e a gente vai lembrar sempre, tá? Então, por exemplo, açúcar adicionado, nós não tínhamos na legislação anterior, mas eu já estou trabalhando com isso faz um tempo, já gravei que é 50 gramas. Carboidratos, valor energético, já eram os mesmos valores, então já conheci esses valores, tá, gente? Então vocês têm que conhecer. Aqui, aproveitando, né, gordura trans, a gente não tinha esse valor diário na legislação anterior e agora na nova legislação tem, tá? Então antes era não definido e agora tem essa quantidade de 2 gramas para o valor diário de gordura trans na legislação de rotulagem, certo? Segundo a Instrução Normativa número 75, que estabelece os requisitos técnicos para a declaração da rotulagem nutricional dos alimentos embalados, a quantidade de gordura saturada por 100 gramas
de alimento sólido ou semissólido, utilizada como referência para fins da declaração de rotulagem nutricional frontal é. Aí aqui o que eu já apresentei anteriormente para vocês, né? A tabela, aqui eu fiz o print lá da legislação e anteriormente eu trouxe uma tabela da Anvisa para vocês, mas que ela diz a mesma coisa, né? Então aqui ele está perguntando sobre gordura saturada, a alternativa correta é a B, que é maior ou igual a 100 gramas por 100 gramas do produto, tá? Então, ali ele indicou na questão que eu tô falando de um alimento sólido ou semissólido, conforme a legislação traz. Então, a cada 100 gramas do alimento, eu vou colocar a lupa frontal, o alimento vai receber a lupa frontal se ele tiver mais, igual ou mais que 100 gramas de gordura saturada, tá? Então, aqui, novamente, mostrando que esses valores é importante a gente realmente conhecer. Segundo a Anvisa, o uso dos rótulos e das informações nutricionais deve ser incentivado por profissionais da saúde, entidades de defesa do consumidor e pela comunidade da educação, dentre outros, para transformar esse instrumento em ferramenta efetiva para escolhas alimentares mais saudáveis pela população. Os rótulos possuem as seguintes informações imprescindíveis ao consumidor, exceto, e ele tem número de lote, prazo de validade, lista de ingredientes, identificação da origem e número do órgão de fiscalização. E essa é a alternativa que deve ser marcada por estar errada, tá? Porque ele pede exceto. Então, aqui eu fiz o print também da legislação, então lá no capítulo 3 da RDC 727, não coloquei aqui, depois posso passar para vocês, mas lá no início foi dos primeiros slides, aquele que eu fiquei bastante tempo falando para vocês e dando exemplos, né, de todos esses itens que são obrigatórios de estar presentes na rotulagem dos alimentos. E aí, como a gente pode ver, o número do órgão de fiscalização, né, não é necessário, eu não preciso, o consumidor não precisa saber qual é o órgão que está fiscalizando aquele produto, né? Então, isso não é uma informação pertinente ao consumidor. Agora, o número do lote, o prazo de validade, a lista de ingredientes, a identificação da origem, tudo isso tem que aparecer. E aí, aqui nesse print mostra essas informações para vocês também, tá? Pessoal, então, como eu disse, é difícil, né, a gente selecionar esses itens que são mais importantes, mas eu tentei buscar isso também com base nessas questões de concurso que eu fui buscar, o que poderia estar sendo cobrado, principalmente da nova legislação. Então, todas essas questões são questões posterior à publicação da atualização da legislação, né? Então, todas a partir de 2020. E eu acho que o que pode vir a ser cobrado vai estar em relação a isso, tá? Deixa eu parar a minha apresentação. E aí a gente abre para questionamentos, dúvidas, perguntas. Deu assim, pessoal, para dar uma... Quem já tinha visto alguma parte assim de rotulagem, deu para dar uma atualizada, deu para dar uma relembrada. O que... eu adoro esses coraçõezinhos. Obrigada, Mari. Deu, gente, Isa, Rafa, deu para dar uma relembrada? Principalmente o pessoal do ENAD, que vai fazer ENAD, não sei, isso, né? Se deu para revisar, se ficou claro, né? A forma das perguntas é importante, né? Muitas vezes a gente está acostumado com provas dissertativas, o ENAD vai ter 5 questões dissertativas e depois todas são de marcar, então, né, a interpretação ela é muito importante, o cuidado, essa questão dos valores é uma forma fácil de se fazer questão, então ali, né, Mari, quando tu traz a questão dos números, é das formas fáceis de fazer perguntas, né? Gente, assim, o que eu vou dizer para vocês em relação a ter que lembrar desses números? Meu Deus, prof, é muito número, é muita coisa. Realmente, é bastante informação para vocês lembrarem, mas ao mesmo tempo são informações que vocês vão usar sempre. Então, de repente, sim, peguem essa aula, marquem esses valores, tentem visualizar mais eles, tenham isso mais próximo de vocês,
porque são informações que, como eu sempre falo para vocês, em qualquer área que vocês estiverem atuando, seja na clínica, na saúde pública, em alimentos, vocês vão trabalhar com rotulagem, tá? Então, se for, né, possível, assim, vocês visualizarem, vocês lembrarem desses valores, só tem a contribuir para vocês, não somente para quem vai fazer a prova do ENAD, tá? Dúvidas, pessoal? Dúvidas, curiosidades, né? O que vocês gostariam de saber, assim, que a gente possa aproveitar esse espaço, esse momento aqui. O pessoal do ENAD, quem tá aí, deu para esclarecer, deu para relembrar? Eu tenho mais umas perguntas, mais umas questões, né? Eu vou repassar para vocês. E aí vocês, se tiverem tempo, né? Vai ser ótimo vocês poderem fazer essas questões. Qualquer dúvida podem me procurar, fico à disposição de vocês. Mari, daí esse arquivo que tu tem das perguntas, um arquivo de apoio, tu pode passar, que a gente tem um grupo no Whats, que daí eu repasso para eles, né, quem precisar fazer alguma revisão e etc. Tá? Uhum. Tá joia. Pessoal, nenhuma dúvida? Para mim, essa 1 hora passou voando, assim, meu Deus, quando eu vi já estava na hora, e a gente combinou, né, para não ficar muito cansativo para vocês, a gente tentar cumprir esse horário. Mas se não temos nenhuma dúvida. Eu acho que é isso, Mari. Obrigada pela tua contribuição, pela tua disponibilidade em deixar de estar com a família, né, nesse momento, para poder auxiliar, então, os alunos, todos os alunos que estão aqui. A gente agradece a presença, né, uma presença maciça de vários alunos e egressos, mas principalmente, né, que é o nosso público-alvo, são os alunos que vão fazer o ENAD, né? Então, a gente agradece a presença de vocês e, enfim, estamos aqui para nos tornarmos cada vez mais fortes, tá? Obrigada, Mari, obrigada a todos que estão presentes aí. Eu que agradeço. Agradeço também a oportunidade de falar sobre esse tema, né, gente? É um tema novo, um tema necessário da gente se atualizar. Fico à disposição, quem quiser me procurar para conversar sobre isso. O pessoal do ENAD, o pessoal que não é do ENAD, fico super à disposição de vocês, tá? E foi muito bom estar aqui com vocês nesse momento, né? A gente realmente abre mão de algumas coisas para poder focar no que é melhor para o curso, poder auxiliar vocês, e ficamos aí à disposição, tá, pessoal? Então, acho que é isso. É isso, Mari, brigadão. Uma boa noite para todos, bom descanso. Semana que vem tem mais, daí a gente se encontra na semana que vem. Antônia, quer dar tchau pro pessoal? Oi, Totô! Então tá. Beijo, tá, gente. Boa noite, tá? Tchauzinho. Bom feriado para vocês, bom descanso. Ó, a tia Michele mandou mensagem. Tchau, professora. Professora, a internet da Mariliane tinha caído. Daí ela tá junto comigo assistindo. Oi, boa noite. Tá bem, Marie. Tá, boa gente. Noite, professora. Então, tchau, obrigada. Boa noite. Tá, gente. Boa noite, então. Até mais. Um beijo. Tchau, Mari. Beijo. Obrigadão. Tchau, boa noite.